quando se completam 155 anos do falecimento de Teotónio de Ornelas, é entregue pela terceira vez o prémio que homenageia uma iniciativa da Fraterun. Este ano coube ao aluno Afonso Costa receber então esse prémio, não apenas pelo seu desempenho enquanto estudante, mas sobretudo pelas suas qualidades enquanto cidadão e também o seu papel na sociedade. Esta terceira edição do prémio coube ao jovem Afonso Lencarte Costa, de 18 anos, que preencheu os requisitos exigidos. O Prémio de Mérito Cívico Teotónio de Ornelas não é mais do que um desejo, já materializado nos últimos 2 anos, de reconhecer histórias de superação, de resiliência e de exaltação dos mais jovens, que assumirão um papel fundamental em anos vindouros junto de nós e na nossa sociedade. Este é um prémio que distingue quem consideramos ser digno de destaque, tanto pela sua história de vida, pela forma como se insere nas comunidades que integra. Não é um diploma atribuído ao melhor aluno ou ao mais esforçado. Para tal, existem outras importantes credenciais. É um atestado de relevância para os jovens que, mais do que bons alunos, são seres humanos que se destacam nos seus grupos pela forma como ajudam, como se dedicam e como contribuem para um mundo melhor, tal como Teotónio de Ornelas o foi no seu tempo. Afonso Costa ingressou recentemente no curso de Arquitetura na Universidade de Lisboa, seguindo aquilo que desde pequeno ambicionava. No Salão Nobre de Angra, uma família emocionada e orgulhosa. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa. Sou um bocadinho suspeita para estar a falar, mas acho que o prémio está muito bem entregue. Acho que o Afonso tem realmente esse mérito. Foi sempre um excelente filho, foi sempre um excelente aluno e acho que corresponde e que tem mérito para ter recebido este prémio. Como é que foi ouvir falar do Afonso, todas estas qualidades? Foi muito bom. Fico muito satisfeita porque gosto muito de ouvir, gosto muito que reconheçam que eu tenho noção que ele realmente é assim. E como disse há bocadinho, ele sempre foi muito bom filho, sempre foi muito responsável, muito resiliente, muito focado. E acho que conseguiu sempre atingir os seus objetivos, do que está numa fase nova da vida dele agora, que acho que por enquanto está a correr muito bem, acho que ele está muito satisfeito, as coisas acho que lhe estão a correr muito bem. E pronto, estou muito orgulhosa. O ninho está um pouco mais vazio. Como é que têm sido estes primeiros meses sem o Afonso em casa? Tem sido complicado, falta muita coisa ali, mas pronto, existem agora as redes sociais e as videochamadas e nós temos-nos mantido em contacto. O pai esteve lá agora uma semana com ele vem para a semana cá e pronto, tem que ser. Vamos nos habituando porque tem que ser assim. E desde que seja bom para ele, que seja bom para o futuro dele. Afonso investiu no estudo, mas sem deixar de lado outras áreas como o desporto. Afonso Costa apresenta um historial de 13 anos de trabalho com o desporto e, mais concretamente, com o Karaté. Modalidade que exige uma disciplina férrea e que ensina valores assentes na igualdade e na civilidade. Tal refletiu-se em diversos eventos onde participou em anos recentes e onde se destacou como exemplo do que um bom aluno integrado nessa filosofia pode ser. Chegou mesmo a apresentar testemunhos sobre o humanismo que o rege, em eventos promovidos pela sua escola, pela Direção Regional do Desporto e por outras entidades a nível local, para além de ter sido considerado um dos jovens talentos da nossa região e de ter sido o primeiro açoriano a competir na seleção nacional no Campeonato Europeu de Karaté. Paralelamente, verificamos com agrado a participação de Afonso Costa em organizações de cariz cívico, como a Associação de Estudantes da sua escola ou a Assembleia Municipal Jovem, onde dissertou sobre a relevante temática da utilização de telemóveis na sala de aula. Destacamos ainda uma componente solidária
na participação numa recolha de bens para a Cáritas da Ilha Terceira, por exemplo. E muito mais poderíamos afirmar, tendo por base o testemunho do docente e as várias referências que consultamos dentro das áreas do desporto e da sociedade angrense. Afonso Costa é indiscutivelmente merecedor do prémio que hoje lhe atribuímos. É um jovem com futuro que almejamos ver devidamente integrado na nossa sociedade insular enquanto adulto representante do legado de Teotónio de Ornelas. Para tal, é com muito orgulho que procedemos a esta atribuição e apelamos a que todas as pessoas aqui presentes se juntem a nós nesta homenagem a Afonso Costa e a Teotónio de Ornelas, bem como aos ideais eternos do liberalismo em defesa da igualdade, do humanismo e da fraternidade. O prémio é sempre entregue por sugestão de docentes, neste caso partiu de Carlos Mesquita Severino. E eu tinha-lhe dito, como escrevi depois também na síntese, que tinha sido um orgulho e um prazer para mim ter um aluno durante 3 anos que foi o exemplo de aluno que eu gostaria, enquanto professor, de que houvesse muitos assim. Se houvesse um por cada turma, isto já era excelente, porque por contágio o resto melhorava. Lamentavelmente nós sabemos que não é assim, que os desafios são bastantes e nessa circunstância ter o Afonso como premiado é, penso eu, para vocês um imenso orgulho, não tenho dúvida nenhuma, e para mim um orgulho ainda maior por ter estado 3 anos a contribuir para o crescimento deste ser humano impecável. Carlos Severino foi professor durante 3 anos de Afonso Costa na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Há determinados aspectos que de facto o destacam e o destacaram da turma, da escola, e que têm muito a ver, e isto é com 2 aspectos para mim muito importantes, um com a família, portanto tem todo o mérito pela educação que lhe deram e pelo caminho que ele tem trilhado, que é de facto a excelência, e o outro pelo desporto. É inquestionável que se nós temos um Afonso com uma disciplina férrea, como foi referido, se quisermos pensar no karaté, mas com uma atitude responsável, correta, de compromisso, de empenho, de foco, de exemplo e de entreajuda, é graças aos 13 anos de karaté e a tudo aquilo que exigiu dele. O Afonso foi obrigado, desde muito cedo, a ter uma agenda muito preenchida, não é? A questão das competições, os treinos no continente, as competições fora. Aconteceu no 11º ano, por exemplo, deu muito maliciosamente, como sou, enquanto professor, o João vai ter a experiência também, porque não se vai escapar, de fazer fichas de verificação de leitura sobre a leitura dos maias, e o Afonso ir competir ao Luxemburgo e fazer a viagem de avião a ler os capítulos dos maias que eu tinha determinado, chegar e ainda estar a dizer aos colegas o que é que estavam naqueles 4 capítulos para que de facto não fosse assim o desterro para todos eles, aos quais eu os castigaria depois. E nestas coisas, bem como numa aula em que se fala de história de Portugal e em que alguns não sabem sequer em que século quase estamos ou está o conteúdo da obra de Fernão Lopes, ter o Afonso a dizer a primeira dinastia de cor, entre outras coisas, e elucidar muito rapidamente o que é que se passava na crise de sucessão de 1383-85, é a forma que ele tem e que ele teve, e que pressuponho que vai continuar a ter na universidade. Não me parece que ele seja, que vá mudar nesse aspecto, porque já está construído no perfil dele ao longo destes anos, a forma de alguém que se preocupa com o outro, que de forma altruísta abdica do seu tempo para ajudar o outro a resolver, seja a resolver o exercício, seja a resolver uma situação da vida pessoal. Focado, organizado e empenhado. É de referir, e o Afonso, isto é muito engraçado eu estar a citá-lo num discurso que ele fez. Mostra como isto de facto as coisas têm o seu qui pro quo.
quando interveio este ano a convite na ação do MOV de Valores como exemplo de jovem talento regional na exposição que se fez, o Afonso disse uma coisa de que eu gostei muito na altura e que foi, ele nunca pediu, e eu o atesto, que lhe fosse facilitada a vida académica por causa da agenda desportiva. Aquilo que ele pedia era que lhe dessem as condições para conseguir treinar, competir e estudar sem ter de colocar nada em primeiro lugar, mas todos ao mesmo nível. E isso é do maior mérito que eu reconheço em alunos, e no caso do Afonso, que nunca se escudou na questão desportiva, do desporto, das competições, dos treinos e das viagens semanais, quinzenais, o que quer que seja, para Lisboa, de ir à sexta, vir à segunda, para falhar às suas competências académicas. Pelas suas qualidades, espera-lhe um futuro brilhante. Eu vejo aí um aluno que em qualquer profissão que siga, em qualquer futuro que decida ter, será da excelência. Será alguém que de facto não buscará uma desculpa, mas buscará uma solução. E, como já foi dito, no mundo que nós temos e nas voltas que se vêem todos os dias pelo telejornal, se mais não for, aquilo que nós precisamos é de alunos que tenham a cabeça no lugar, que sejam humanistas, de facto, no sentido etimológico da palavra e no sentido do contexto histórico, no sentido etimológico que coloquem o homem no centro da preocupação, que coloquem o ser humano, que coloquem a vida humana, que neste momento parece valer tão pouco quando se abre o telejornal, e no contexto histórico, isto é, seja um homem do Renascimento que consiga conciliar o que há de melhor nas letras e o que há de melhor nas outras artes, sejam elas o desporto, já não estamos a falar na militaria como seria à época. Afonso acompanhou à distância, agradeceu o prémio e a quem tem contribuído para o seu sucesso. O prémio honra a memória de Teotónio de Ornelas Bruges, é entregue a 25 de outubro, data do falecimento do primeiro Conde da Praia e uma das figuras principais do liberalismo. Este ano também com a entrega de uma placa para imortalizar o momento. A Fraterune prossegue o seu trabalho na defesa e promoção do humanismo. É justo e mais do que merecido afirmar que a atribuição deste prémio com o seu nome fará todo o sentido, e assim continuaremos a acreditar e a fazer por perpetuar em anos vindouros. O mérito cívico invocado no título completo do prémio em questão já foi objeto de intervenções no passado, pelo que também não consideramos necessário recordar os motivos que nos levaram a destacar essa virtude de forma demorada. Não obstante, importa discorrer sobre a importância da civilidade e da cidadania nos dias que correm. Com a sombra crescente de um mundo de absolutistas a regressar a um passado não longínquo para ameaçar o futuro das nossas crianças, importa reconhecer e incentivar o mérito cívico, enquanto virtude dos que buscam meios para ajudar os mais próximos e dos que valorizam o sonho de uma utopia que não devemos esquecer. Em tempos de individualismos, celebrar a fraternidade é um gesto de revolução. Em tempos de extremismos, valorizar o rigor e a disciplina é uma afirmação da ética e da moral. No mundo de imediatismos, apoiar a reflexão, o pensamento livre, a paciência e a ponderação é uma maneira de educar as próximas gerações e apelar ao seu crescimento sustentado. Quero, antes de mais, felicitar a Fraterune por esta iniciativa tão nobre que valoriza o que de mais importante podemos promover numa comunidade: a cidadania ativa, a responsabilidade social e o espírito de serviço ao outro. Este prémio é em si mesmo um exemplo de como a sociedade civil pode e deve participar na formação dos nossos jovens, reconhecendo não apenas o seu desempenho académico, mas sobretudo o seu caráter, a sua ética e a sua humanidade. Invocar Teotónio Ornelas é recordar uma das figuras mais marcantes da história da cidade e da nossa ilha. Ele está hoje aqui
connosco naquela fotografia, o Conde da Praia, e que muito nos orgulha de estar aqui neste Salão Nobre e ser um dos nossos. Um agrense de convicções firmes, liberal, defensor da Carta Constitucional e um dos valores da liberdade e justiça. Homem de ação e de ideias, foi o primeiro presidente eleito de um município português, aqui em Angra do Heroísmo. Na plateia, jovens cabo-verdianos acabados de chegar à terceira para estudar nas escolas profissionais da ilha.